Olá, bom dia. Nós somos o grupo 3 e apresentaremos sobre criptomoedas e tokens como títulos de crédito digital. Nosso grupo é composto por mim, Laurindo Jesus dos Santos, Francisco Natal, Clara Melissa, Ailin e Mateu. Nós dividimos a apresentação em 5 tópicos e cada membro se debruçará sobre cada um deles. De forma geral, entendemos que o tema é diferenciado e atual, pois o mercado ele está em constante evolução e o meio jurídico ele precisa cada vez mais se adaptar a essas inovações, com o objetivo de inserir essas novas tecnologias. No direito empresarial e comercial, não é diferente. O título de crédito, anteriormente utilizado em papel físico, hoje ele é possível apresentá-lo em formato digital, e dessa forma, é necessário abrir discussões para que haja uma adaptação do direito a esses novos métodos, pois vai haver um impacto nas transações econômicas. Da cártula ao código, a evolução dos títulos de crédito na era digital. A dinâmica social ela existe constantes formas de negociação. E a moeda, em sua forma tradicional, era um dos principais instrumentos para a realização de negociações e destacar esse protagonismo das atividades econômicas. Entretanto, com o passar dos anos, a moeda física ela passou a ser substituída pelos meios eletrônicos de pagamento e um deles seria os títulos de crédito. Eles passaram a se destacar como um instrumento de circulação de riqueza, ganhando bastante importância. Porém, para entender os títulos de crédito, é necessário falar sobre seus princípios basilares, que são a cartularidade, a literalidade e a autonomia. A literalidade e a autonomia pode ter a sua preservação. A literalidade fala sobre a questão da interpretação, para que não haja outras interpretações sobre aquele título, e a autonomia, que é a forma autônoma do título fazer suas transações econômicas. Porém, foi necessário que houvesse uma ruptura com a cartularidade, pois representava aquele documento físico, o que não era possível apresentar agora com os títulos eletrônicos. Surge também uma questão de adaptação com essas novas fórmulas de transação, né? E começa a ter questionamentos sobre a questão da segurança, já que anteriormente o papel físico seria um tipo de documento que as pessoas elas teriam seus dados lá registrados e seria uma forma de segurança para que tivessem a sua circulação. Mas com o título de crédito foi necessário que houvessem sistemas informacionais para que houvesse essa adaptação, garantindo a segurança. E a partir disso, começou-se discussões sobre uma desmaterialização daquele título de crédito em formato físico para o formato digital. No vídeo de hoje, vou explicar 3 temas centrais para o direito empresarial contemporâneo: o que são ativos digitais, como funcionam as redes blockchain e como a legislação brasileira vem lidando com criptomoedas e tokenização. O tema digital é bem amplo, ele engloba tudo aquilo que é negociado eletronicamente, desde as criptomoedas, como bitcoins, até as NFTs, que são os tokens não fungíveis e tokens de pagamento. Esses ativos existem e circulam dentro de ambientes digitais, usando o sistema de criptografia para garantir segurança e rastreabilidade. Aqui a criptografia, chave pública e chave privada, é o mecanismo central. A chave pública funciona como endereço para receber valores. A chave privada é o que dá controle real sobre o ativo. Somente quem possui a chave privada pode autorizar as transações, o que garante autenticidade e proteção contra fraudes. Além das aplicações financeiras, existem diferentes modelos de redes blockchain, cada um adequado a um tipo específico de uso empresarial. Temos a blockchain pública, aberta para qualquer pessoa participar, como a do Bitcoin. É descentralizada, mas pode ter problemas de privacidade e exige grande poder computacional. Já a blockchain privada é descentralizada, porém controlada por uma organização que decide quem pode participar. Blockchain empresarial, ou permissionada, exige convite ou autorização para ingressar, podendo tanto ser tanto em rede privada quanto pública.
A blockchain de consórcio, administrada por várias entidades em conjunto, ideal para setores que precisam compartilhar informações com responsabilidade conjunta, como energia ou logística. Esse conjunto de modelos mostra que a blockchain não serve apenas ao mercado financeiro, mas pode ser adaptada a diferentes contextos empresariais. Token significa a representação digital de um valor ou direito. Hoje, praticamente qualquer item pode ser tokenizado: obras de arte, participações societárias, fundo e até propriedades intelectuais. Mas a tokenização de imóveis, essa em especial, gera um debate relevante na sociedade. Porque, embora os tokens possam representar a fração de um ativo, eles não transmitem a propriedade imobiliária. Isto porque no Brasil a propriedade só se transfere pelo registro no cartório, conforme o Código Civil e a Lei de Registros Públicos. Em 2025, o Congresso chegou a publicar uma norma tentando regulamentar a tokenização imobiliária, mas ela foi suspensa pela Justiça Federal, que entendeu que houve usurpação de competência e risco de confundir o público ao fazer parecer que tokens equivalem à propriedade do imóvel. O que é juridicamente falso. Ou seja, facilita o investimento, é ótimo, facilita a liquidez, mas não substitui o registro imobiliário e não gera direito real sobre a propriedade. Segundo o Banco Central, criptomoedas não são moedas, e sim ativos virtuais, cujo valor depende apenas da confiança entre quem compra e quem vende. Por isso, novas resoluções previstas para entrar em vigor em fevereiro de abril de 2026 criam um regime muito mais rigoroso para que as empresas que atuam com criptoativos, essas empresas passam a ser reguladas por instituição financeira, precisando da autorização do Banco Central para funcionar. Em resumo, os ativos digitais ampliam possibilidades de investimento, mas também exigem cuidado. Cuidado jurídico. A legislação brasileira avança para garantir segurança e transparência, especialmente diante do crescimento da organização e das criptomoedas. Hoje vamos entender como a blockchain e os smart contracts estão transformando a forma como lidamos com segurança digital, transações e relações contratuais. Da rastreabilidade de dados até a automação de contratos, essas tecnologias inauguram um novo paradigma jurídico e empresarial. Mas o que seria o blockchain? O blockchain é essencialmente uma base de dados distribuída, compartilhada entre todos os usuários da rede. Cada informação registrada é colocada dentro de um bloco criptografado e conectado cronologicamente ao bloco anterior, o que cria uma verdadeira corrente de blocos interligados. E isso garante 3 pilares fundamentais: integridade, rastreabilidade e impossibilidade de adulteração desses dados. E embora a tecnologia tenha surgido em 2008 com o Bitcoin, a blockchain rapidamente superou o universo das criptomoedas. A ideia do desenvolvedor, de Satoshi Nakamoto, foi eliminar o terceiro confiável, permitindo transações diretas entre usuários, validadas pelo esforço computacional da própria rede. E por que isso importa? Esse modelo elimina ou reduz drasticamente fraudes, duplicidade de informações e intervenções indevidas. Instituições financeiras e empresas logo perceberam o potencial dessa tecnologia, especialmente pela robustez criptográfica e também pela segurança contra os ataques cibernéticos. Para além do Bitcoin, a blockchain não se limita a transações financeiras. Ela permite armazenar e validar quaisquer tipos de dados, tornando-se útil para a proteção de direitos autorais, combate à pirataria, segurança de urnas eletrônicas, armazenamento de informações sensíveis, além de auditoria de processos corporativos. Empresas, no geral, podem usar essa tecnologia para garantir a privacidade, a transparência e a inviolabilidade de informações. Agora, o que são os smart contracts? Passando para esses contratos inteligentes, eles são contratos que a principal característica é de serem auto-executáveis, ou seja, eles são programados para se cumprir automaticamente quando as condições previamente estabelecidas forem atendidas. Nick Szabo, o criador desse conceito, os definiu como se fossem acordos especificados digitalmente, capazes de executar suas próprias cláusulas sem ter a intervenção humana. Então, são contratos bilaterais, como qualquer outro contrato, que atende aos requisitos tradicionais, que são o consentimento, o objeto lícito, forma, e com a diferença de serem executados pela própria tecnologia blockchain.
Isso garante a segurança, já que o código não pode ser alterado de forma retroativa. Além da segurança, a transparência, porque as partes acompanham todas as etapas. A automação, que elimina intermediários e reduz custos. E, dentre os impactos nessas relações creditícias, isso significa que, após o pagamento, a liberação da garantia do objeto ocorre imediatamente, sem qualquer burocracia. A automação nos smart contracts reduz riscos, evita descumprimentos e também cria previsibilidade. Porém, também torna os contratos mais rígidos, porque alterar o que foi programado vai exigir um novo código e não só um simples aditamento. Então, por fim, para finalizar, blockchain e smart contracts representam um salto na forma como registramos, validamos e executamos informações e contratos. Unem segurança, transparência e eficiência, mas também desafiam o direito com novas questões éticas, regulatórias e de responsabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a capacidade de determinados tokens reproduzirem em ambiente eletrônico a função econômico-jurídica do título de crédito de instrumentalizar o financiamento da atividade empresarial com segurança, circulação e padronização. Inicialmente, em relação à tokenização de créditos e a representação de valor, é interessante analisar que, a partir da desmaterialização dos títulos de crédito e da consolidação das tecnologias de registro distribuído, a tokenização passou a permitir a representação digital de direitos patrimoniais, principalmente em relação aos créditos empresariais. Nesse modelo, o direito creditório ele deixa de estar vinculado a um documento físico e passa a ser individualizado em um token registrado em blockchains ou DLTs permissionadas, com circulação e liquidação parametrizadas em código. Do ponto de vista jurídico, o relevante aqui é a aptidão desses tokens profissionais como representação digital de valor, nos termos da Lei 14.478 de 2022. Esse enquadramento ele permite que recebíveis e outros créditos sejam convertidos em unidades digitais negociáveis em continuidade ao que já ocorre com as duplicatas escriturais e com os registros eletrônicos recebíveis. Os tokens, então, eles podem assumir diferentes formatos, desde aqueles lastreados em recebíveis até os security tokens de conteúdo creditício. E, em todos os casos, a tecnologia ela altera o suporte, mas não a natureza do direito. Já em relação à compatibilidade desses tokens com a Lei Uniforme de Genebra e com o Código Civil, é interessante ressaltar que, em que pese a Lei Uniforme tenha sido construída sob uma centralidade absoluta da cartola física, o Código Civil, em seu artigo 889, parágrafo 3º, admite que a emissão eletrônica, que a emissão de títulos seja feita pelo meio eletrônico. Esse dispositivo ele é visto pela doutrina como uma abertura para a chamada cartularidade funcional, que é baseada em registros eletrônicos exclusivos. A duplicata escritural ela confirma essa viabilidade, porém, para as letras de câmbio e as notas permissionadas submetidas à lei uniforme, essa transposição não vai ser automática. Assim, os tokens que reproduzem esses títulos, eles tendem a ser tratados apenas como instrumentos equivalentes ou como títulos inominados, até que a eventual reforma legislativa permita que haja uma compatibilização mais ampla. No âmbito regulatório, o enquadramento desses tokens resulta de uma atuação conjunta do Banco Central e da Comissão de Valores Imobiliários, mas ainda assim um marco legal unificado. O Banco Central ele é responsável por regular o sistema financeiro, as registradoras de recebíveis e também passou a supervisionar as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Já o CVM atua sempre que o token assume a natureza de valor imobiliário nos termos da Lei 6.385. Essa sobreposição, no entanto, não resolve a ausência de uma definição legal para o título de crédito digital, o que gera uma certa fragmentação e insegurança jurídica. Por fim, em relação às experiências internacionais, a União Europeia ela adotou duas frentes regulatórias relevantes. O Regulamento sobre os Mercados Criptativos estabelece regras uniformes para emissores de criptativos e prestadores de serviços, classificando-os, exclui aqueles que se enquadram como instrumentos financeiros. Para esses, se aplica o regime tradicional de mercado de capitais, que é complementado pelo DLT Pilot, que é um sandbox que permite negociar e liquidar valores imobiliários tokenizados em infraestruturas DLTs. Esse arranjo ele não cria uma categoria autônoma de títulos de crédito digitais, mas fornece importantes referências de equivalência funcional, segregação de categorias de token e uso de sandboxes, que são elementos que podem orientar futuras discussões no Brasil sobre a criação de um marco normativo específico para os tokens representativos de crédito. Inovação e a segurança jurídica e os caminhos para o futuro. Eu entendo que justamente para alcançar esse caminho futuro que seja ideal, essa comunicação entre inovação e segurança jurídica precisa estar clara e precisa ser feita de uma forma saudável. Eu entendo que esse tópico ele se comunica com o trabalho como um todo, mas principalmente com o tópico anterior, quando a gente fala dos títulos de créditos digitais, as possibilidades, limites e desafios regulatórios. Justamente porque a ausência de uma regulação clara, ela gera um risco jurídico. E esse risco jurídico, eu entendo que ele parte principalmente da indefinição da natureza desses ativos, sejam eles considerados como moedas virtuais, commodities, ou então com valores mobiliários, o que acaba criando um obstáculo à aplicação dessas normas tradicionais. Tem um exemplo do imposto de renda,
em que ele classifica os criptoativos como bens móveis sujeitos à tributação sobre ganhos de capital. Mas a volatilidade dos preços e a falta de registros centralizados dificultam a fiscalização do cumprimento. Outro ponto é quando a gente fala, então, do direito de família e de sucessões de partilha, em que a ausência de clareza sobre a titularidade e transmissão desses ativos digitais dificultam esse processo e dificulta a ponto de levar a disputas judiciais, que acabam muitas vezes sendo um pouco mais complexas. De outro ponto de vista, que acaba sendo um pouco mais do cotidiano, mas que, na verdade, ele se comunica com o ordenamento jurídico, é quando a gente vai analisar pela visão do investidor, que não existe as salvaguardas do sistema financeiro tradicional, como o fundo garantidor de crédito, quando a gente está falando de uma criptomoeda. Um exemplo é o que aconteceu no ano de 2022, em que teve a queda de 70% do valor do Bitcoin, que é uma queda significativa, e que expôs os investidores a uma perda substancial. É um ponto de vulnerabilidade, é um ponto que acaba gerando uma tensão. Tensão essa que acaba sendo realmente entre a inovação e a tutela jurídica, como conciliar uma coisa ou outra, e que eu entendo que ela parte de 2 pontos, sendo o principal deles a dissonância entre a velocidade da inovação tecnológica e a rigidez dos sistemas jurídicos. E a outra, que é entender que a blockchain ela opera de maneira descentralizada e global, o que permite transações sem intermediários, enquanto o direito ele é essencialmente centralizado e territorial. Quando a gente trata desse ponto, inclusive, a gente traz um julgado que é da jurisprudência do STJ, é um habeas corpus, do ano de 2021, em que ele trata as criptomoedas, esses títulos digitais, como um contrato de investimento coletivo, que ele passa a ser fiscalizado pela CVM. Esse é um ponto de extrema importância, justamente porque é uma forma do critério nacional de como fiscalizar isso, de como aliviar um pouco essa tensão. Esse passa a ser, inclusive, um aspecto crucial, justamente porque ele detalha aspectos operacionais, como licenciamento, supervisão e o combate à lavagem de dinheiro. O principal ponto a ser entendido é que o desafio de regular criptoativos não se resume a uma dicotomia entre inovação e segurança somente, mas, na verdade, de uma busca de sinergia produtiva, de como alcançar essas duas coisas de forma produtiva. Alcançar, na verdade, uma colaboração internacional de educação jurídica e monitoramento contínuo, que, especialmente no que tange à colaboração internacional, ela deve ter em mente o intuito que não é estabelecer um sistema jurídico único que desafie a autonomia de cada nação, mas critérios uniformizadores de segurança entre as relações socioeconômicas e digitais. É a partir disso do que se entende como realmente uma regulação inteligente e adaptativa, que ela compreenda a tecnologia e evolua com ela, e não limite ela. Justamente por isso, não é realmente priorizar uma coisa ou outra, mas encontrar uma forma em que as duas se comuniquem de forma produtiva e alcancem um caminho futuro ideal em que tenha um bom funcionamento que, acima de tudo, seja seguro.